pergunta, 3 minutos. Bom, vamos lá. Jones, eu acho que você concorda comigo, pelo menos nessa introdução, de que a história do negro no Brasil e no mundo é uma história de luta por igualdade. Essencialmente por reconhecer que nós somos seres humanos como qualquer outro, independentemente da cor da nossa pele. Essa história passa no Brasil aqui por diversas figuras, que acho que a gente pode até debater mais pra frente, como André Rebouças, José do Patrocínio, e outras figuras também que nem eram negras, mas que lutaram também por essa mesma igualdade. Depois, no século XX, passa por uma tentativa de buscar uma reparação, ou de pelo menos de incluir e adaptar o negro à nova realidade pós-escravocrata e início de um capitalismo ainda muito rústico no Brasil, como por exemplo a Frente Negra Brasileira. E nos Estados Unidos também, né? Tivemos Malcolm X com uma versão um pouco mais radical, Martin Luther King um pouco mais pacífico. E se nós olhamos tanto para a história dos Estados Unidos quanto para a história do Brasil, pelo menos neste sentido, o discurso e o objetivo sempre foram os mesmos. Eu tenho um sonho, que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da sua pele, mas pela qualidade do seu caráter. Bom, passado esses anos e passadas essas décadas, o que a esquerda passou a defender, tanto a esquerda americana quanto a esquerda brasileira, é que o melhor caminho para se conseguir esta igualdade eram com políticas de cotas raciais. Isso é, reservando vagas para pessoas negras, com base na cor da sua pele, com base na sua aparência. Nós passamos séculos, enquanto população negra, sendo julgados pela cor da nossa pele. Passamos as décadas iniciais do século XX sofrendo as consequências desses séculos que nós fomos escravizados e tivemos a escravidão justificada pela cor da nossa pele. Você realmente acha justo que a melhor forma de incluir leve em conta a nossa aparência e não o nosso caráter? Resposta, Jones. 5 minutos. Vamos lá, gente. Na história de luta da população negra, não é fato que existia um grande objetivo geral sobre a igualdade. Você tem diversas correntes, diversas lideranças que tinham objetivos diferentes, né? No movimento negro dos Estados Unidos, por exemplo, o Partido Político dos Panteras Negras pela Autodefesa era uma organização marxista-leninista que defendia que o combate ao racismo precisava vir combinado com a luta contra o sistema capitalista dos Estados Unidos, considerando, inclusive, que a população negra sofria uma espécie de colonialismo interno no imperialismo estadunidense. Então, o enfrentamento ao racismo só viria combinado com a luta contra o capitalismo. O grande Malcolm X, próximo do final da sua vida, antes de ser assassinado, infelizmente, ele vinha desenvolvendo uma reflexão panafricanista cada vez mais aproximada de correntes marxistas e socialistas, que é neste momento, inclusive, que Malcolm X emite a sua famosa frase, né? Não existe capitalismo sem racismo. O Malcolm X, inclusive, Robertinho, era muito simpático com a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana e os movimentos panafricanistas marxistas de África. O próprio Martin Luther King, próximo de ser assassinado, também, infelizmente, vinha desenvolvendo uma reflexão cada vez mais conectada à luta antirracista com a luta anticapitalista, inclusive uma solidariedade internacionalista se colocando contra a guerra do Vietnã e as invasões dos Estados Unidos mundo afora. Tem um texto no site Traduagindo, que é do meu querido amigo Andrei, lá de Santa Catarina, que conta o desenvolvimento político e ideológico do Luther King e mostra que quando Luther King foi assassinado, ele vinha num processo de radicalização do seu pensamento político e de aproximação com perspectivas socialistas. Talvez por causa disso, inclusive, tenha acontecido o assassinato do Luther King naquele momento. Assim como no Brasil, nós temos várias correntes na história do movimento negro, várias lideranças que tinham perspectivas diferentes, né? O Fernando Holliday, no livro dele, ele se propõe a dizer que o movimento negro brasileiro inteiro é marxista, e ele meio que coloca Abdias do Nascimento como marxista, né? E Abdias do Nascimento não era marxista. Abdias do Nascimento tinha uma perspectiva historicamente próxima ao trabalhismo. Lélia Gonzalez era alguém que tinha uma perspectiva próxima de um socialismo não marxista. Clóvis Moura era marxista, assim como você tinha correntes também conservadoras, correntes liberais. Veja, a questão central é analisar o processo de dominação e exploração da população negra no Brasil. Como é que se desenvolve o desenvolvimento capitalista e a opressão, a negação de oportunidades, a negação de direitos contra a população negra. Veja, seria perfeito um mundo em que as pessoas não fossem julgadas pela cor da pele. Mais de 500 anos atrás, quando começou as invasões coloniais no que depois deu origem à América Latina, se estabeleceu um sistema global em que a posição social é sim determinada a partir de um marcador racial. Esse marcador racial diz respeito à cor da pele. Então, repare, o tratamento que você vai receber na rua da polícia depende da sua cor da pele. Não gostaria que fosse assim, mas infelizmente o mundo é assim, a gente luta para transformá-lo. Por muitos anos no Brasil, em anúncios de emprego, quando era vagas para lojas, precisa ter boa aparência, ou boa aparência é a pessoa não ser negra. Isso aparece muito, por exemplo, no livro da Lélia Gonzalez, Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, a ideia da boa aparência para negar oportunidades de emprego para mulheres negras. Assim como a gente vê crescer um pouco a presença de pessoas negras em universidades, inclusive, por exemplo, profissões como
profissão médico e médica, volta e meia aparece algum caso de um médico, um profissional de saúde negro, que tá num posto de saúde e não é tratado como médico, é confundido com um enfermeiro ou com alguma coisa só por ser negro. Mesma coisa com advogados. Então, veja, a desigualdade socio-racial, ela é um fato. O racismo brasileiro, ele atinge fundamentalmente a partir da cor da pele. O racismo brasileiro, diferente do racismo estadunidense, não é um racismo que se preocupa com a descendência, com a continuidade sanguínea, se seu avô, se sua avó, seu pai ou sua mãe era negro ou não. O racismo brasileiro diz respeito à quantidade de melanina na pele. A quantidade de melanina na pele determina de maneira objetiva se você vai sofrer violação de direitos ou não, se você vai ter seus direitos preservados e garantidos ou não. Isso é uma realidade do Brasil. A partir dessa realidade, a gente pensa políticas públicas, a gente pensa estratégias políticas de enfrentamento a ela. E eu fico me perguntando, o que é que se ganha negando essa realidade? Pergunta objetiva, Fernando. É verdade ou é mentira que o grau de violência policial depende da cor da pele do sujeito? Que o tratamento que você vai receber da polícia depende se você é uma pessoa negra ou branca? Bom, vamos lá. O sistema de cotas raciais, ele, como o próprio Jones disse, ele tenta um objetivismo, que é definir quem é negro e, portanto, quem deve ser beneficiado. Só que, para ser objetivo, nesse caso, eu preciso utilizar critérios extremamente racistas, comparados ao nazismo, ao apartheid, ao período de Jim Crow nos Estados Unidos. Tanto é verdade que o Instituto Federal do Pará, em 2016, lançou o seguinte edital: aqueles que se inscrevessem por meio de cotas raciais para serem contratados no concurso público e trabalharem lá, deveriam atender o seguinte currículo: pele, melanoderma de cor preta, feloderma de cor parda. O nariz deve ser largo e achatado. A boca deve ter lábios grossos, dentes muito alvos e oblíquos, mucosas roxas. O maxilar deve ter um prognatismo saliente e acentuado. O crânio deve medir de 4 a 5 centímetros de comprimento. O cabelo deve ser crespo ou encarapinhado. A barba deve ser pouco abundante. Os arcos zigomáticos proeminentes e salientes. Essa daqui é uma lista digna dos vendedores de escravos dos séculos da escravidão brasileira, quando pessoas negras eram colocadas nos portos, expostas ao sol quente, e ali, aqueles que iriam comprar os escravos analisavam qual o tamanho do crânio dele. Como estão as mucosas? Estão roxas o suficiente? Você não tem vergonha de defender um negócio desse? Gente, como vocês podem ver, o Fernando, ele trabalha com uma retórica que pode parecer inteligente para quem é distraído, porque eu fiz uma afirmação e uma pergunta que ele não respondeu. A afirmação é: o racismo brasileiro, ele incide fundamentalmente sobre a cor da pele. E a quantidade de melanina que você tem na pele, ela é determinante no acesso a direitos, na negação de direitos, inclusive na negação do seu bem máximo, que é a vida. Então, tem um jovem negro e um jovem branco. A chance de um jovem negro separado pela polícia, apanhar, ser assassinado, cresce só pela cor da sua pele. A partir dessa realidade objetiva, a gente faz um debate sobre como enfrentá-lo, sobre políticas públicas. Poderia dar vários exemplos, já que o Fernando citou dados supostamente verdadeiros, né, falando de características fenóticas. Por exemplo, historicamente, na TV brasileira, não se aceitava atrizes negras para papel de protagonista, e quando a atriz era negra, se exigia que ela tivesse traços finos, né? Tem um famoso documentário no YouTube, que é A Negação do Brasil, que conta a história da marginalização e subalternização da população negra na TV brasileira, particularmente nas novelas da Rede Globo. Então todas essas características, já não pode ser negra, se for negra tem que ser empregada doméstica ou escrava, e se for negra tem que ter traços finos, tem que ter um nariz mais fino, uma boca menor, um cabelo mais liso para ser aceita para aparecer na TV. No Brasil, nas primeiras décadas do século XX, não era permitido na prática atrizes e atores no teatro negros. Quando ia se encenar uma peça que tinha um personagem negro, se fazia blackface. Inclusive, o teatro experimental do negro, o TEM, liderado por Abdias do Nascimento, nasce a partir do momento que o Abdias do Nascimento vê uma peça, Imperador Jones, em que o personagem central era negro e na verdade era um homem branco que tava com blackface fazendo a atuação. Então são dados objetivos da realidade brasileira. Aí você não responde. E veja, você quiser passar a noite inteira fazendo caricatura sobre problemas da lei de cotas, que tem alguns problemas sim, mas você em nenhum momento vai negar que ela seja eficiente, que ela deu resultados em números, inclusive. Você vai passar a noite inteira fazendo caricatura, usando frases estridentes: isso é nazismo, isso parece na época da escravidão, e você vai passar a noite inteira fugindo de questões objetivas. Eu vou fazer a pergunta mais uma vez. Fernando Holliday, é verdade ou é mentira que a chance de você ser vítima de violência policial, de abuso, de assassinato, de revistas inadequadas, de você apanhar da polícia, de você levar uma tapa na cara, de você ser um músico com a sua família no carro e levar mais de 80 tiros, que essa chance no Brasil depende da sua cor da pele? É verdade ou é mentira que a polícia da Bahia, a polícia do Rio de Janeiro, a polícia de São Paulo mata muito mais pessoas negras? Isso é verdade ou é mentira, Fernando? É mentira. E é mentira por um motivo muito simples, Jones. Quando vocês da esquerda e da imprensa querem falar de negros, vocês mudam os critérios. Quando a pessoa é um pouquinho mais clarinha, se ela vai se inscrever no sistema de cotas, não é mais negra. Ela é considerada branca. Se ela morre numa troca de tiros, aí não, opa!
é negro. Flávio Dino foi considerado branco a maior parte da sua carreira. Foi governador do Maranhão eleito como branco. Assume como ministro do STF. A imprensa diz, olha, temos um negro no Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Porque o IBGE tem um critério absolutamente subjetivo. Ele coloca dentro da população negra aqueles que se consideram pretos, que são cerca de 11, 12%, e aqueles que se consideram pardos, que são a imensa maioria, ficam ali, ó, sambando. Ora eles são brancos, ora eles são negros. Mas eu, Jones, eu cresci na periferia, nunca fui parado pela polícia. Meus tios todos pedreiros, mestres de obras, nunca foram parados pela polícia. Não conheço pessoa negra que tenha convivido comigo e que seja decente, honesta e trabalhadora que tenha sido morta pela polícia. Acontecem exceções? Acontecem sim, com certeza. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas negras da favela não sobem e não descem morro com o fuzil nas costas, não. Elas sobem e descem o morro com a marmita nas costas. E o policial que trabalha fiscalizando essas favelas, ele na maior parte das vezes mora lá. Na verdade, ele também é uma dessas pessoas que carrega a marmita nas costas. Boa parte dos policiais brasileiros, inclusive em São Paulo, são negros. Você está tentando importar dos Estados Unidos uma realidade que não é nossa. Lá sim, nós poderíamos até discutir, sim, um racismo sistemático da polícia majoritariamente branca, até porque a população negra lá é bem definida e bem segregada. Mas o ponto aqui, e eu quero trazer de volta essa questão da aparência, e que o Jones, ele tenta se desviar, é que o sistema de cotas racial, ele é extremamente nefasto. Ele é extremamente cruel. E aí ele tenta dizer o seguinte, não, mas precisa ser desta forma, porque o que exclui essas pessoas é necessariamente a aparência. Será que é mesmo? Vamos analisar aqui, vamos começar analisando o que alguns autores de esquerda dizem sobre isso, principalmente no pós-abolição. Eu tô aqui com o livro do Florestan Fernandes, A Integração do Negro na Sociedade de Classe. Foi a tese dele de doutorado de 65, se eu não me engano. E logo na introdução, ele diz um negócio que eu acho espetacular, falando aqui sobre o negro. Surgia como uma figura deslocada e aberrante no cenário tumultuoso que se forçava graças à febre do café. Faltava-lhe coragem para enfrentar ocupações degradantes, como os italianos, que engraxavam sapatos, vendiam peixes e jornais. O que o Florestan está dizendo aqui, ele vai desenvolver depois na tese dele, e vai ser criticado, inclusive, por outros autores de linha semelhante por conta disso, é que os negros, após a escravidão, sofreram sim com o racismo, mas o que efetivamente fez com que eles não fossem incluídos na sociedade capitalista é que eles não foram preparados. Nós não tivemos qualificação profissional. Quer dizer, você é escravizado a vida inteira, não aprende a ler e escrever nem sequer o próprio nome, de repente é jogado na rua e você tem um sistema capitalista que você precisa vender, comprar, negociar, e você nunca fez isso na sua vida. Você era simplesmente propriedade de alguém. Ao mesmo tempo, chegam os europeus, os italianos com muita força aqui em São Paulo. O Florestan tá falando aqui do contexto, principalmente da capital paulista, nos primeiros séculos, nas primeiras décadas do século XX, quando chegam os italianos e os europeus dentro desse contexto, já acostumados ao sistema capitalista, já acostumados a assumir qualquer tipo de trabalho, evidentemente que eles vão ter a preferência ao assumir esses empregos. E quando eles vão assumindo esses empregos, os negros vão sendo afastados para a periferia. Então, a questão aqui é, o racismo é um problema? Sim. A cor da pele ainda importa no Brasil? Infelizmente, sim. Só que um sistema que prioriza a nossa aparência e ignora completamente a falta de educação pública de qualidade, ignora completamente a falta de qualificação profissional, não vai resolver o problema, pelo contrário, vai aprofundar. Por quê? Agora, quando eu entrar numa universidade pública e ver um negro, eu vou pensar, esse aqui só tá porque tem cota. Eu vou entrar num posto de saúde e vou ver um médico negro, esse aqui só tá porque tem cota. É cruel, é nefasto, mas existem diversas pesquisas que demonstram que isso já vem acontecendo no Brasil e aconteceu em diversos outros países ao redor do mundo que tentaram implementar esse sistema. Gente, veja, é muito difícil fazer um debate com uma figura negacionista, com a retórica tosca, mas a maioria das pessoas assassinadas pela polícia não são negras. A maioria das pessoas que sofrem violência policial não são negras. Eu acabei de subir para as minhas redes um estudo que foi citado pela Agência Brasil que diz quase 90% dos mortos pela polícia em 2023 eram negros. Aponta estudo. São dados do Fórum Nacional de Segurança Pública. Sim. Eu não conheço ninguém, eu nunca fui parado pela polícia, o nome disso, gente, é evidência anedótica. Quando você pega uma experiência individual, que a gente não sabe se é verdade ou não, para negar dados, para negar estudos, para negar pesquisas, é inegável no Brasil que existe uma tendência a ser vítima de violência policial de acordo com a cor da sua pele. Então, a pessoa busca um suposto exemplo individual para fugir dos dados, para fugir dos números, para fugir das pesquisas, para fugir das estatísticas. Outra coisa, ele citou um livro do Florestan Fernandes, um livro que era do começo da carreira do Florestan Fernandes, que depois ele muda a perspectiva. O Florestan Fernandes, ele continua escrevendo sobre a questão racial, Fernando. Nos anos 80, ele lança o livro O Significado do Protesto Negro no Brasil, que foi recentemente lançado de novo pela Expressão Popular. No livro, ele abandona essa tese porque essa tese está errada. O principal problema da população negra no pós-abolição não foi a falta de qualificação para o trabalho, como se a diferença, o nível
de qualificação, de formação da força de trabalho entre o imigrante europeu e a população negra no pós-abolição fosse tão grande. Inclusive, boa parte dos imigrantes que vinham pro Brasil também eram analfabetos. Inclusive, você comete esse erro no seu livro, né? Parece que você escreveu. Tá subindo para minhas redes sociais, inclusive, uma citação do livro do Florestan Fernandes, O Significado do Protesto Negro. O Florestan Fernandes coloca a relação intrínseca entre capitalismo e racismo e como o racismo é uma arma de dominação e de potencialização da exploração do sistema capitalista no Brasil. Então, ô Fernando, lê a obra toda. Voltou o que você pretende citar? Não leia um livro só não, por favor.